Fala, galerinha do Day Trade, tudo certo, pessoal? Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Agora, praticamente 4 horas da tarde, eu estou passando aqui para mostrar para vocês a nossa operação, o nosso resultado do dia de hoje. Já de imediato aqui, o nosso resultado de R$ 117,70. Começamos a semana com o pé direito aqui, uma semana que tem tudo para ser uma semana maravilhosa e abençoada. Pessoal, seguinte, eu vou estar mostrando para vocês aqui a operação, certo? Eu gravei apenas a tela no horário da operação. Vou começar, vou dar o play aqui para vocês poderem visualizar. Então, era 11h43 da manhã, tá, pessoal? Esse foi o horário da nossa operação, tá? Então, o mercado, ele tinha perdido a mínima do dia, voltou para testar, né? Era um suporte que virou resistência. Então, eu fiz o mesmo operacional que eu estou fazendo todos os dias para vocês, desde o dia 5 aqui. Então, tá aí a nossa operação. Ele pegou a entrada. Deixa eu puxar aqui a câmera um pouquinho mais para cima para não tampar a boleta aqui do lado. E foi uma operação que durou mais ou menos 3 minutos e meio, tá, pessoal? Eu estou dando uma aceleradinha aqui para vocês conseguirem visualizar de uma maneira mais objetiva a nossa operação do dia. Está chegando mais ou menos nesse momento aqui que ele pagou a nossa operação. Então, o mercado já havia andou contra em torno de 80 pontos, voltou, se enrolou um pouquinho ali no meio, mas pagou a nossa operação. E pronto, foi no alvo a nossa operação do dia. Então, vou estar abrindo aqui a plataforma para vocês, novamente, para que nós possamos analisar aqui o relatório de performance, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o relatório com a operação do dia, custos 2,40, operação 117,60. A gente está aqui o horário de abertura da operação, 11h43, fechamento 11h47, tá? Vamos colocar aqui no relatório mensal, para nós vermos aí como está o resultado acumulado, certo? Resultado acumulado desde quando iniciamos nesse teste de mesa proprietária está nesse momento em R$ 430,40. Então, o gráfico de patrimônio, para vocês visualizarem melhor aqui, um gráfico bem bacana. Tivemos um total de 7 operações, 71,43% de acerto e 21,60% de custos. Um resultado bem bacana, um percentual de acerto também bem bacana, com um risco-retorno de 1,5 para 1. Tem uma outra coisa, pessoal, que eu fiquei devendo, que eu fiquei de mostrar para vocês, eu deixei aqui aberto o site de 3 mesas proprietárias, tá? Existem bem mais do que 3 mesas proprietárias no nosso mercado brasileiro. Por que eu deixei aberta 3, tá? Porque são 3 mesas que eu conheço pessoas já que operam por essas 3 mesas, então eu sei da índole e conheço também a credibilidade dessas empresas. Então, o primeiro conselho que eu daria para vocês, que quando forem escolher alguma mesa proprietária para operar, é que pesquisem, vai lá no Reclame Aqui, pesquisa qual a reputação da empresa, se é uma empresa que paga os repasses direitinho, se é uma empresa que tem uma boa reputação de um modo geral, que não tem ali pegadinhas no regulamento, e assim você vai acabar escolhendo uma bacana, tá? Se você já ouviu falar de alguma que não está aqui entre essas 3 que eu estou colocando aqui para vocês, não significa que elas não tenham uma boa credibilidade ou que não sejam boas. Significa que eu, particularmente, não conheço alguém que opere por outras para poder ter um feedback positivo ou não, tá? Então é isso que eu vou passar para vocês aqui. A primeira delas é a Flood Trading, certo? A segunda delas é a Axia Investing e a terceira delas é a Euro Invest. Qual a diferença dessas mesas aqui? Inúmeras.
certo? Algumas têm 30 dias para teste, outras têm 45 dias para você realizar esse teste. A Flood Trading, por exemplo, ela tem um diferencial onde ela devolve o valor do teste. A cada repasse, a cada mês positivo que você tem na mesa, no pagamento, ela faz um reembolso de 10% do valor do teste. Então, cada uma delas tem a sua regra, tem o seu regulamento, tem os seus parâmetros. Então, cabe a você, cabe a quem vai comprar esse teste, avaliar, olhar os parâmetros, ver como funcionam os pagamentos, como funciona a aprovação, e aí sim escolher a mesa que mais se adapta, né, ao estilo operacional e principalmente ao valor disponível que você tem para poder comprar um teste, tá? Então, por exemplo, o teste que nós compramos, certo? É esse aqui, ó, Flood Win mais WDO, ou seja, ele é apto a operar tanto dólar quanto índice. Aqui tem os parâmetros do teste. Cada teste desses tem disponível um número X de contratos máximo à disposição. Por exemplo, esse Flood 5 é no máximo 5 contratos que você pode estar operando, tem uma meta de aprovação de R$ 800, um risco diário de R$ 200 e o máximo de risco total de 1.000. Ou seja, você tem uma conta disponível de R$ 1.000 para bater essa meta de 800, tá? Então, ele custa aqui, ó, R$ 250,61. Mas as mesas, normalmente, a Flood e a Euro, a Axia, até esses dias estava também com cupom, elas eventualmente estão divulgando, né, nos seus sites ou através de lives pelo YouTube que os proprietários fazem, elas estão divulgando cupons de desconto, onde você consegue, obviamente, pegar aí 20, 25, muitas vezes até 30% de desconto sobre o valor que está aqui no site, certo? Então vamos lá, na Axia Invest. Então aqui também, é só para vocês, eu vou estar passando só para vocês verem como é o site de cada uma delas, ver mais sobre o plano. Então, essa aqui é a página do exame de seleção para ser comprado, ó, plano iniciante da Axia. Então, até 5 mini contratos também, um resultado líquido para ser aprovado de R$ 800. Eles não utilizam limite de perda diária. Então, aqui a meta é de 1 para 1. Tem uma conta de R$ 800 para uma meta de R$ 800, certo? Aqui nós temos o site da Euro Invest. Então, vamos estar dando uma olhadinha aqui nos planos deles. Essa aqui é a página dos planos. Eu quero ver o plano mínimo. É esse aqui, o plano Light. Então, é uma exposição máxima de contratos de 7 mini contratos, um limite de perda total de 800 e uma meta de 1.300. Ou seja, esse aqui já é o inverso. Então, você tem uma conta de R$ 800 para fazer uma meta de R$ 1.300. Porém, cada uma delas, como eu disse antes para vocês, tem peculiaridades diferentes em questão de repasse. Algumas têm 90%, outras têm 60%, outras têm 80%. Então, cabe a você avaliar, analisar cada uma delas e aí sim escolher. O que eu vejo de vantagem em operar por mesas proprietárias, tá? Tem uma questão de imposto que eu nem vou entrar aqui, que talvez num outro vídeo eu possa abordar essa questão. Se for do interesse de vocês, também coloca aqui nos comentários para mim saber se é do seu interesse esse tipo de assunto. Quais as vantagens que eu particularmente vejo em operar por uma mesa proprietária? Primeiro, para quem tem um capital pequeno para operar, tá? Então, se você tem ali 300, 400, R$ 500, talvez um pouco mais para operar na sua própria conta, eu particularmente vejo vantagem em você comprar um teste que muitas vezes vai te dar um capital de 2.000, 3.000, 4.000 e operar através de uma mesa proprietária, tá? Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem que eu vejo é a questão da disciplina. Como a mesa proprietária, ela acaba possuindo, umas tem e outras não tem, né? Mas uma mesa proprietária que possui um controle de risco de perda diária ali, que, se eu não me engano, na FLOD eles chamam de MRD, que é máximo de risco diário, acaba sendo um outro controle também, acaba sendo uma maneira de disciplinar o operador, de disciplinar o trader. Então, para quem não consegue ter uma disciplina afiadinha ali, uma disciplina correta na sua própria conta, acaba obrigatoriamente tendo esse controle de risco feito pela própria empresa, pela própria mesa proprietária. Então, essa é uma outra vantagem que eu vejo, tá?
Eu estou passando esse tipo de informação aqui para vocês porque era algo que eu estava devendo para vocês, que eu fiquei de demonstrar. Então, tem mais uma série de informações que, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser esclarecer mais alguma outra questão, pode colocar aqui nos comentários que eu certamente vou estar respondendo você. Certo, pessoal? É isso para hoje, então. Uma ótima semana para vocês, bons trades, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.